Tudo bem? Boa tarde. Vamos conversar sobre mentalidade. Mentalidade, ela é o crescimento intelectual que nós vamos adquirindo ao longo da vida, misturado com tudo que lhe cerca. E aí você vai criando a percepção e esse amadurecimento desse conjunto, de forma que vai te trazendo, vai fortalecendo a sua personalidade. Enfim, a mentalidade vai criando em você uma forma de você entender e lidar com tudo que te envolve, com tudo que te cerca, de forma crítica, proativa e inteligente. Bom, e como é que você vai lidar com essa mentalidade? A mentalidade, ela pode ser construída e trabalhada de uma forma em diversos graus. Então você pode ter uma mentalidade, vamos chamar de pequena, se você se limitar nesse seu crescimento a um espaço que te cerca muito pequeno. Vou dar um exemplo. Na minha vida, ao longo da minha fase da criança e adolescência, eu tinha uma percepção do que era o mundo ao meu redor, logicamente que eu não tinha nem internet, mas aquilo que estava ao alcance dos meus olhos, ao alcance da sociedade que me cercava. Então eu tinha a percepção da vila militar que eu me encontrava, dos amigos que eu tinha e da família que me circulava dentro do núcleo familiar, dentro da minha casa e próximo dos meus parentes. À medida que a gente vai crescendo, nós vamos amadurecendo e desenvolvendo as percepções de onde você está e do que de fato te cerca. E a sua mentalidade com esse amadurecimento, com o envolvimento relacionado à sociedade, em que você vai estudar num colégio, no meu caso no colégio militar, você vai aprendendo diversas questões que estão relacionadas à vida da sociedade em si, né? O tempo que você passa dentro de um ônibus no deslocamento, o tempo que você está com amigos praticando uma atividade esportiva ou para fazer um determinado passeio, você vai compreendendo e você vai percebendo o que está na cultura do local de onde você está envolvido. Então, a tua mentalidade ela vai se expandindo à medida em que você se colocar num trabalho de relacionamento e de expansão de contatos de vida. Ela é, entre aspas, natural. Mas progrida ou pense de uma forma diferente. À medida que a gente vai crescendo, se você se permite cada vez mais conhecer mais culturas, conhecer mais vivências de outros lugares da nossa sociedade, do nosso país e até fora do nosso país, com o advento até da internet que nós temos hoje em dia, ela nos permite identificar e correlacionar mais informações. Cabe a você estabelecer dentro dos juízos de valor, os valores que tem na sua família, na sua cultura, entender aquilo que é bom, que faz bem e o que não te faça tão bem assim. E aí você vai separando. Mas o importante da mentalidade é que ela vai se desenvolvendo e você vai crescendo cada vez mais, se tornando uma pessoa mais aberta a identificar e adquirir conhecimentos que possam fazer você crescer como ser humano. Então, o crescimento do ser humano nessa linha, ela vai se expandindo cada vez mais, de forma que você possa se tornar uma pessoa, além de ter um conhecimento intelectual que você adquiriu por estudo, ele pode estar correlacionado ao entendimento do que tudo que você conseguiu alcançar em termos de vivências e aprendizados. Vamos ao meu caso. Por exemplo,
depois de ter passado toda uma vida na minha cidade natal, que é Recife, com pouquíssimas saídas da cidade, em virtude de condições financeiras que minha família não tinha, né? A gente conseguiu e estabeleceu relacionamentos com pessoas de fora. Então, no meu caso, consegui passar por uma academia militar e pude entrar em contato direto com pessoas do Brasil inteiro que puderam e colocaram todas as suas questões culturais em contato comigo. E aí você vai aprendendo diversas características regionais, locais, e isso vai te trazendo conhecimento para que você possa, novamente, estabelecer uma mentalidade cada vez mais abrangente, mais ampla, de como a vida funciona, de como você pode se relacionar com as pessoas e ter parâmetros que antes você julgava de uma determinada forma, poderia ser de uma forma um pouco, pelo menos, diferente. E assim, passamos 4 anos na academia, cuja mentalidade que eu tinha anterior, que era a mentalidade da minha cidade natal, ela se ampliou e se diversificou bastante na forma de lidar com as pessoas, da forma de me relacionar, né, com meus parentes, né, com a própria natureza, de como viver a vida de uma forma, às vezes, até diferente do que eu tinha como percepção da anterior. Ao ingressar na carreira, já como oficial da Força Aérea, a gente evolui, né? Teve a possibilidade de evoluir no sentido de conhecer de fato muitas regiões do país. Então, a minha carreira ela permitiu eu conhecer todos os estados brasileiros, sem exceção. Tive a oportunidade de viajar para o exterior, para vários países da América do Sul. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ir para a Europa. Então, o conhecimento que você adquire nessas relações, você lidar com uma pessoa que é muçulmano, uma pessoa que de outra origem, completamente diferente da sua, né? Então, esse contato, né? Você conhecer uma pessoa que é do Japão, que é da China, você conhecer uma pessoa que é da Tailândia, você conviver com ela por um ano, te traz percepções das culturas que existem no nosso mundo, que te fazem se engrandecer como pessoa e a sua mentalidade ela evolui. Então você passa a ter entendimentos dos mais diversos relacionados a tudo isso que eu estou comentando. Então, a sua ação, a sua atitude na sua relação com a sociedade, ela pode ser bastante diferente do que aquela original que particularmente eu tive, que era uma visão extremamente fechada dentro de um círculo muito pequeno de conhecimento e de relacionamento. Então, desenvolver a mentalidade é um aspecto muito importante para o fortalecimento e desenvolvimento de nós como seres humanos. Bem, essa noção do que é transformar essa mentalidade, ela vai fazer com que você se torne uma pessoa que tire, às vezes, ou muitas vezes, percepções equivocadas de pessoas que, por um acaso, tiveram uma percepção muito pequena em relação a determinadas condutas ou em relação a determinadas muitas ações. Vamos dar um exemplo assim, bem fictício, bem inventado, né? Então, uma pessoa, às vezes, que ela convive num pequeno centro de relacionamento a vida inteira, ela vai ter uma percepção da vida provavelmente muito limitada a este
universo que ele conviveu. À medida que você conhece e se expande, como comentei anteriormente, esse relacionamento e esse contato com pessoas diversas, isso te permite, de fato, você, se você assim permitir também, obviamente, crescer e se expandir. Bem, essa mentalidade da forma de lidar e de você perceber as pessoas, ela pode mudar você como pessoa. E aí eu vou começar a tratar o tema de uma forma mais fácil e mais direta. Vamos pensar assim. Uma pessoa que tem um contato com seu pai, eu não estou dizendo que isso está errado, ou da sua família, em que seu pai e sua mãe sempre fizeram a mesma coisa para sobreviver, vamos supor que seja fazer aviãozinho de papel. Então, o pai e a mãe passou a sua vida inteira fazendo aviãozinho de papel para vender na feirinha que é do lado da sua casa. O filho dele, se ele se limitar a aprender aviãozinho de papel e vender na feirinha do lado, ele provavelmente ele não conseguiu perceber um mundo muito maior que poderia estar fora do mundo do construir um aviãozinho de papel para vender na feira. Isso está errado? Não, claro que não. Jamais. Mas é importante entender que, se for possível com a internet, com os meios de comunicações que nós temos hoje em dia, que são extremamente globais, ou seja, você consegue enxergar o mundo inteiro, se você quiser, através da internet. E as mídias sociais são instrumentos que até facilitam esse processo de informação circulando, onde você vai ter que fazer o quê? A seleção das informações. Mas imagine que, se a criança que fazia o seu aviãozinho de papel, ela conseguiu conhecer mundos maiores à sua volta, ela passa a ter uma percepção de mundo e de conhecimento e de relacionamento muito diferente do que seus pais tiveram no exemplo que eu acabei de dar. Então perceba que você trabalhar a mentalidade da pessoa que está próxima a você ou a sua mesma, ela é fundamental para que você possa permitir que ela cresça, se ela se propor a crescer. Quando a gente fala em crescer, não necessariamente está vinculada ao dinheiro, mas pode estar vinculada ao crescimento dela como pessoa, né, como mentalidade, como uma pessoa que pode conhecer cada vez mais o mundo que lhe cerca, tá certo? O mundo ao qual ela pertence, repito, é o mundo, e permitir que ela possa, quem sabe, adquirir oportunidades, pegar oportunidades que a permitam expandir-se por esse mundo afora e ter conhecimento e contato com coisas que ela jamais poderia ter imaginado. Que foi o que aconteceu comigo. Ao longo da minha vida, jamais poderia ter tantas percepções que eu tive quantas que eu tinha quando eu estava na minha fase da infância pré-adolescência. Eu não tinha a noção de onde eu poderia exatamente chegar. Então, insisto em que, quando você tem meios e quando você consegue estabelecer relacionamento e contatos que te possam, com seu esforço, com sua dedicação, passar à frente, conseguir batalhar por conhecimentos e vivências que vão te trazer oportunidades para a sua vida, só vão te fazer se tornar uma pessoa melhor. É como uma pessoa que jamais teve contato com um médico, por exemplo, e passou a ter contato com o médico. Então ela passa a ter uma assistência na área de medicina, na área médica,
que vai lhe permitir ter uma saúde talvez melhor. Então, falando de mentalidade, o desenvolvimento da mentalidade, no sentido de você poder ter a possibilidade de você crescer, é fantástico. A possibilidade de você entender a importância do homem se desenvolver, da mulher se desenvolver e todos juntos, com suas relações e famílias, puderem crescer na vida que está à nossa disposição. O que falta, na verdade, apenas é o desenvolvimento dessa percepção de vida e de vivências para que se possa, dentro de um mercado de trabalho que possa lhe oferecer uma renda, a possibilidade de você crescer e se expandir pelo mundo afora. Eu tenho exemplos, por exemplo, repito, na minha família, em que eu, muito novo, eu olhava para certas pessoas que tinham condições de voar de avião, viajar. E eu não tinha, como eu falei no início da gravação. Eu não tinha, minha família não tinha como viajar de avião, né? Viajar de carro era viajar para uma cidade do interior de Pernambuco, que era Caruaru, no máximo a Sertânia, que é no sertão de Pernambuco, onde tinha família da minha mãe e tinha família do meu pai. A gente ia e ficava na casa de parentes, porque a gente não tinha dinheiro para ficar em hotel. Eu não conhecia hotel. Eu vivia dentro de casa ou na casa de outros parentes de outro local. E assim são muitas famílias brasileiras. Então, a percepção do mundo que foi aparecendo cada vez mais para mim, né, foi sempre uma expansão, um aumento. E o entendimento que a gente via nas conversas, né, dos pais. Né? Então, por exemplo, dou um exemplo muito simples de mentalidade. Eu lembro que numa determinada, né, casa de família, né, de parentes, né, eu sei que tinham famílias, parentes, que tinham pessoas que não se falavam por aproximadamente 30 anos. Por muitos anos. Simplesmente porque uma não permitiu que outra, ou não a convidou para sentar quando ela foi na casa da outra. É uma questão de cultura. Então, alguém recebeu alguém na sua casa, conversou rapidamente, e essa pessoa que recebeu, estava lá recebendo esse parente, não a chamou para entrar e sentar e tomar um café. Algo assim. E aí, por causa disso, não se falaram por muitos e muitos anos. Então, entra a questão da percepção, do que a gente está conversando um pouquinho, da mentalidade, da cultura das pessoas, às vezes, que por pequenas coisas transformam, às vezes, uma desatenção ou talvez até um desentendimento em algo gigantesco, né? Que é duas pessoas não se falarem por anos. A mentalidade de como você lida com a vida, como você lida com as pessoas, ela tem que ser algo muito mais forte, algo muito mais intenso, no sentido de que você tem que entender que as pessoas passam por problemas, todos nós, e devemos fazer com que as nossas relações sejam as mais fáceis, as mais tranquilas possíveis, sempre, sejam elas de parentesco ou não. Tenho amigos que não se falaram por muitos anos, às vezes, por problemas pequeniníssimos, que fizeram causar um afastamento gigantesco de duas pessoas que se gostavam. Então, a diferença entre nós, seres humanos, é normal. Temos características distintas, né? Se estamos falando de pessoas todas que têm valor, que é o caso, estamos falando de pessoas que têm valor, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, isso ele é importantíssimo para um relacionamento dentro de uma sociedade. Eu reforço. Eu tive a oportunidade de participar de cursos de duração de 1 ano, em que eu convivi com pessoas
de outros continentes, totalmente diferente de mim. Todos falávamos uma língua única, que era o italiano. Então, estabelecemos uma amizade, um contato, um respeito mútuo, um desenvolvimento intelectual e social de discussão na época de geopolítica e de conhecimentos gerais, aspecto mundial, fantástico. Então, você saber respeitar o próximo e o próximo lhe respeitar, isso gera um crescimento ao seu redor maravilhoso. De informações, enfim, de tudo que pode lhe servir da melhor forma. E aí, esse crescimento está exatamente associado a aonde você quer chegar, como você quer, aonde você quer ser como pessoa e aonde você quer ser como ser humano, para que você se desenvolva e possa ter ser uma persona, né, realmente de mente aberta. Mente aberta respeitando seus valores, seus princípios, sua educação, origem, ou uma educação que você se adequou, mas você ter a capacidade de se aprimorar, de se amadurecer e de crescer ao longo da vida, isso é maravilhoso. E quando você encontra pessoas próximas a você que conseguem captar e entender isso, isso é fantástico. Então a sua mente, quando ela funciona, ela gira para o bem, para o bom, né? Isso é maravilhoso em termos de sociedade, em termos de crescimento pessoal e das pessoas que estão ao seu redor e da sociedade da qual você pertence. O que você tem que tomar cuidado são com as fantasias. Ou seja, as pessoas que você vai percebendo que possuem uma mentalidade, na verdade, às vezes, distorcida. Ou seja, é uma mentalidade em que ela tem um egocentrismo, né? Elas estão voltadas para si, né? Elas estão voltadas para o seu eu individual e unicamente para a sua prosperidade e não a prosperidade dos que estão juntos consigo. Não estou dizendo que o empresário ele tem que abrir as portas e entregar o seu negócio para todas as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu falo como um crescimento conjunto de pessoas sadias visando um crescimento como sociedade e como um círculo mais próximo, conjunto melhor. Então isso é fantástico. Então, quando você vê as culturas pelo mundo, né, seja a cultura indiana, seja a cultura japonesa, a cultura chinesa, ou outras culturas quaisquer ao longo do nosso mundo, você vê que todas têm fundamentos muito semelhantes. Todos têm, na verdade, referência de um ser supremo, né? E todas têm a busca do bem e a busca do crescimento comunitário e do fortalecimento de família como busca da sabedoria para o seu desenvolvimento para o futuro. Então, é fantástico quando você lida com pessoas que estão na mesma vibe, né? Que o pessoal fala hoje em dia, na mesma mentalidade, na mesma sintonia. E você vai embora, você segue e o mundo tem muito a lhe oferecer de bom. Então, o melhor de tudo, repito, é quando você lida com pessoas que estão de fato preocupadas em estar com você para que você também cresça junto com elas, para que você se desenvolva junto com elas. Não estão com você por interesses, às vezes escusos, escondidos, ou te deletam, se afastam de você por interesses. Então, são pessoas que têm uma mentalidade distorcida, no meu ponto de vista. O que você tem que ter são pessoas sadias, pessoas que possam estar congregando com você a felicidade e a busca da sabedoria plena. Enfim, isso tudo que eu estou falando sobre mentalidade, ele diverge do que às vezes se chama do emocional. O controle emocional é outra coisa. Né? O controle emocional é você buscar o equilíbrio de tudo que te cerca para que você tenha um equilíbrio em si para lidar com tudo que te cerca, com todas as diferenças, com todos todas as felicidades e aborrecimentos que a vida vai lhe trazer, que traz para todos nós. A vida não é plena de felicidade. Felicidade
São momentos de felicidade que você tem ao longo da vida, que muitas vezes são muito frequentes. Mas você não vive em plena felicidade o tempo todo. Existe uma oscilação de vida normal, em que você às vezes está lidando com problemas, está lidando com coisas que você tem que se envolver em fazer, em executar, e é um momento que não é, aspas, de felicidade, não é isso. É o momento do fazer, é o momento de você construir. Bem, espero que você tenha entendido um pouco, ainda vou depois voltar a esse tema, é muito complexo, sobre mentalidade, mas a mentalidade, ela faz com que você possa ser sempre, entenda, uma pessoa melhor, uma pessoa que possa compreender o próximo, que possa respeitar o próximo, se você se permitir a conhecer as diversas culturas e as diversas pessoas que te cercam. Repito, diferenças existem, né? Pessoas são diferentes entre si, pessoas têm perspectivas diferentes de vida. E eles lidam com a vida muitas vezes de forma também diferente. Então cabe a você saber lidar com todas as diferenças e ter uma mentalidade daquilo que você quer para si, para os seus familiares, para aquele círculo que você tem mais próximo e fazer a sua sociedade ir para um bem melhor. Tudo em conjunto. Tá joia? Muito obrigado, uma boa tarde e a gente volta a esse tema, ele é muito complexo. Tchau. Valeu.